Fala, espartanos e espartanas, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu quero fazer uma rápida revisão com vocês de um dos melhores shows que a gente já teve nesse ano, e eu garanto para vocês que provavelmente, falando em questão de qualidade técnica do evento em si, provavelmente vai ser o melhor show do ano, e eu vou mostrar para vocês por que eu penso isso. Inclusive em questão de qualidade técnica do show em específico, provavelmente vai ser melhor do que o Mr. Olympia, e eu estou falando do Detroit Pro. É o show que tivemos no último final de semana, onde tivemos apenas duas categorias, tivemos apenas a Open e a Classic Physique. E bom, aqui vocês podem dar uma olhada no line-up que a gente teve da categoria Classic Physique, onde a gente teve como os dois principais atletas, fazendo aqui o mais musculoso um para o outro, o Wesley Vissers contra o Matt Grego, dois atletas que competiram no Arnold, Ohio, e depois decidiram vir aqui, e quem acabou levando a vaga foi o Matt Grego. O Wesley Vissers continua com aqueles problemas de ter uma perna que é desproporcional em relação à parte superior do corpo dele, e o Matt Grego, embora ele seja assimétrico, você olhar o lado esquerdo e o lado direito dele, você vê que claramente tem uma diferença de volume em cada um dos lados do corpo dele, na perna, nas costas, no braço. Isso daí não foi um problema grande o suficiente para impedir com que ele ganhasse do Wesley Vissers. E aqui vocês podem ver, bom, então, colocando só a tela para vocês darem uma olhada no show, foi basicamente esse o line-up que a gente teve. Foi um line-up que não teve muitos atletas, o que fez com que o show fosse um show rápido e um show legal de se acompanhar, diferente do que a gente tem, por exemplo, lá no Mr. Olympia, que acaba sendo um show que tem 60 atletas da Classic. Então você tem um show maçante, onde vai ter 1 minuto e meio de apresentação de cada um, onde você vai ter que ficar vendo ali 6, 7 call-out de confronto para você ver realmente ali o que te interessa, que é as finais, provavelmente o primeiro e o segundo call-out, que é o que mais interessa para a maioria das pessoas, que é o pessoal que vai realmente ganhar classificação. E bom, a gente pode observar uma coisa bem interessante desse show em relação aos outros, e por isso que eu falo para vocês que em questão técnica, na minha opinião, talvez esse seja o melhor show que a gente vai ter. É a questão que vocês podem ver que aqui o fundo é totalmente preto, você tem uma cortina preta, blackout aqui, onde você consegue ter muita iluminação direcionada direto no físico dos atletas, e com isso você consegue ter um ótimo contraste, onde você olhando algumas imagens desse show em específico aqui, parece até que foi feito uma montagem que tirou os caras de um outro evento e colocou no fundo preto, que dá muito mais destaque pro físico, e você não fica com aquela tela imensa lá atrás, chamando mais atenção do que o físico dos atletas, que é o que realmente a gente está interessado em ver. E aqui a gente pode observar o que eu falei para vocês da assimetria de pernas do Matt Grego. E bom, se a gente for pegar para analisar umas imagens mais no detalhe, e também lembrando, tá, esse show ele é organizado pelo Fouad Abiad, que é um cara que já foi atleta, então ele manja muito de preparação, manja muito de show, e ele já fez, esse é o segundo ano do Detroit Pro, e ele investiu pesado e fez questão de fazer um show nesse formato para realmente dar destaque e relembrar os anos 80, 90, onde não tinha tanto patrocínio e os shows eram feitos dessa maneira. E aí alguém pode falar, pô João, mas e as marcas, como é que fica em relação a patrocínio? As marcas estão aqui, eles pegam e colocam através da transmissão, isso daqui não aparece para quem tá lá presencial, em cima da cortina tem um telão que mostra as marcas patrocinadoras do show. Então para quem tá lá, tá sempre ali visível as marcas que estão patrocinando esse show, mas aqui, para quem tá assistindo a transmissão, e detalhe, tá, foi uma transmissão gratuita, então você consegue ter mais um diferencial em relação ao Olympia, que cobra aquele pay-per-view que é absurdamente caro pra gente. Então, a gente pode observar aqui que eles colocam os patrocinadores aqui de forma digital mesmo, para quem está acompanhando a live stream, aparece aqui em cima os patrocinadores, e você tem muito mais destaque no físico dos caras, e com isso você consegue ter um equilíbrio perfeito, né? Onde você tem o pessoal que vai estar ali patrocinando o show, tendo a sua marca visível e aparecendo para todo mundo, mas você não perde o mais importante, que é o que? Dar destaque no físico dos atletas, e você conseguir realmente ver em detalhes quem é que está mais condicionado, quem é que tem mais corte, quem tem mais detalhe, tudo isso você consegue ver. E aí, se a gente for pegar algumas imagens aqui, pegando específico a Classic, tá? Que foi a batalha do Matt Grego contra o Wesley Vissers, a gente pode ver a qualidade da imagem do show nesse tipo de vídeo aqui. Olha só como a luz é absurdamente forte, até a gente pode ver que a tinta deles refletem a luz, mas como você tem o fundo todo preto, você tem esse destaque, esse contraste, que o shape fica muito mais
mais visível. Até para efeito de comparação, vamos pegar aqui no próprio perfil do Gilco mesmo, que é o fotógrafo profissional que estava lá fazendo essas imagens e trouxe essa qualidade aqui. Aqui a gente está falando de uma câmera ultra profissional, melhor qualidade possível, mas se a gente for dar uma olhada em outros shows que o Gilco tava, só que não era dessa forma, pegando imagens mesmo, olha a diferença. Quando você tem aqueles telão de LED lá atrás, um monte de coisa, e aqui a gente está falando dos melhores shows do mundo também, que é o Arnold Classic Ohio. Só que você vê como o físico, a câmera é excelente, você consegue ver detalhe e tudo mais, mas ali com fundo todo preto parece que a qualidade em si é melhor do shape e você consegue prestar muito mais atenção do que interessa, que é realmente o shape dos atletas. Aqui você tem muita informação lá atrás que acaba distraindo para quem está vendo, principalmente através da live stream, né? Através da transmissão e não tá lá ao vivo. Então realmente assim, a gente só tem que aplaudir e torcer para que mais pessoas vejam esse show do Detroit Pro como exemplo para poder fazer igual. Óbvio que é muito custoso, é muito difícil que um pequeno show consiga ter um investimento tão pesado quanto esse que eles colocaram no Detroit Pro, porque você fazer um palco dessa forma, você ter um jogo de iluminação que seja tão bom para ter essa qualidade, é algo caro, não é algo barato. Então com certeza o mais barato é continuar fazendo da forma que a maioria dos shows acabam sendo com telão de LED lá atrás, aparecendo a informação dos patrocinadores e tudo mais. Só que se a gente tiver cada vez mais shows nesse formato, eu acho que a gente vai começar a ter cada vez mais uma melhora da qualidade do produto, da qualidade do fisiculturismo em si, e eu acho isso muito benéfico. Então a gente pode olhar para esse show como um exemplo, né, a ser seguido, na minha humilde opinião. E aí também, só para poder fechar aqui esse vídeo com vocês, eu acho que foi justo, tá? Para passar um pouco também, não ficar só no aspecto técnico do show, eu acho que a vitória do Matt Grego acabou sendo justa, porque o Matt Grego, o maior problema dele é a assimetria que ele tem de lado direito com o lado esquerdo, e a gente pode ver muito bem isso aqui, ó. Vocês podem ver como o vasto lateral salta muito mais para um lado do que o outro, as costas tem mais desse lado do que do outro, o braço também é mais do que o outro, só que o Wesley Vissers, ele tem uma desproporção de parte superior do corpo com parte inferior que é muito grande, e quando a gente olha de costas, a gente consegue ver que o Matt, a parte inferior é muito superior em relação à do Wesley Vissers, e as costas, o Wesley Vissers acaba realmente ali colocando uma vantagem considerável. Se a gente for ver o scorecard, a diferença ficou em apenas 1 ponto. Então foi um duelo muito acirrado, onde qualquer um dos dois que ganhasse seria justo, porque realmente foi uma batalha muito equilibrada. Aqui a gente pode ver as costas do Wesley, visivelmente é muito melhor, expande muito mais para os lados, só que quando a gente olha para a parte inferior aqui, falta volume para as laterais, falta posterior, falta um pouco mais de glúteo, e tudo isso acaba tendo mais no Matt Grego. Então, na minha opinião, foi um resultado justo a vitória do Matt Grego nesse show. E aí, para poder fechar, uma coisa muito legal que a gente teve nesse show foi o duelo do campeão da Classic contra o campeão da categoria Bodybuilding, que a gente teve, cadê? Deixa eu ver se eu pego aqui, ó. Tivemos aí o Matt Grego batalhando contra o William Bona, que foi quem ganhou a categoria Open. Então isso é uma iniciativa muito legal, porque a gente começa a ter um comparativo, né? Óbvio que isso daqui não vai valer para ser tipo o campeão da noite e tudo mais, mas é legal que a gente começa a ter um comparativo para ver quais são as principais diferenças que a gente tem de um atleta Open para um atleta Classic. E nesse caso em específico aqui, o que a gente pode observar que é bem diferente é a questão de volume de perna. Os atletas Opens conseguem ter uma perna muito maior, e eu acho que isso se deve, lógico, à questão que o Classic fica limitado por um peso por altura, então ele não consegue colocar o máximo de volume que ele quer, como acontece com os Opens, mas é uma iniciativa bem legal que eu acho que outros shows podem começar a fazer também, porque vai lembrar o que acontecia antigamente lá no Mr. Olympia. Para quem já assistiu o documentário do Arnold, o Pump Iron, lá mostra que o Arnold ele era campeão da categoria pesada, e existia o cara que vencia a categoria que era 202 libras, que normalmente era o Franco Columbo, e os dois se enfrentavam depois para ver quem era o campeão da noite, e quem ganhasse ali seria o Mr. Olympia. E o Arnold, sempre que ele competiu, ele ganhou. Quando o Arnold parou de competir, que o mais leve começou a ganhar como campeão da noite, e a gente teve uma quebra dessa hegemonia de sempre ser o cara mais pesado que ganhava o título de Mr. Olympia.
Mas bom, eu quero que vocês comentem aí o que vocês acharam da qualidade desse show. Foi um show muito interessante, um show que a gente pode tirar muitos aprendizados aí, e principalmente diretores, né, promotores de shows podem aprender com esse show para começar a seguir exemplo e tentar fazer algo semelhante, não só aqui no Brasil, mas no mundo como um todo, que eu acho que isso vai melhorar muito a qualidade do produto, a qualidade do esporte, do fisiculturismo como um todo. Agradeço demais você que assistiu esse vídeo até o final. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.